prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos e hoje vamos conversar sobre esse monumento da nossa literatura, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. É uma peça dividida em 3 atos, que foram inspiradas em 3 diferentes obras populares do Nordeste também. Escrita em 1955, quando Ariano tinha apenas 29 anos, e antes disso ele já tinha escrito várias outras peças, principalmente tragédias, mas vamos por partes. Ariano, ele nasceu lá na cidade da Paraíba, hoje João Pessoa, capital da Paraíba, e era filho de João Urbano Suassuna. Deixa eu só conferir o nome dele, deixa eu pegar aqui minha colinha, tá? Isso, João Urbano. Ele era presidente de estado da época, o que hoje é equivalente a governador, e ele sofreu um atentado no Rio de Janeiro e morreu. Ariano só tinha 3 anos nessa época. O mandato de João Suassuna foi entre 1924 e 1928, e o atentado foi em 1930. E depois de um tempo, a família vai para o Recife e finca raízes por lá. E é lá que o Ariano inicia sua carreira literária, publicando aos 18 anos o seu primeiro poema. E depois de alguns anos, ele já publica suas peças, principalmente tragédias, tá? Ele publica a sua primeira tragédia, chamada Uma Mulher Vestida de Sol, o que já dá indícios das temáticas do Ariano, né? Que faz uma alusão clara à Nossa Senhora, assim como aqui em O Alto da Compadecida. E depois de alguns anos, publicando apenas peças trágicas, né, tragédias, ele resolve se dedicar às comédias e já chuta a porta começando com O Alto da Compadecida, que entre algumas outras peças, essa aqui é que vai consolidá-lo como nosso maior dramaturgo, pelo menos um dos maiores dramaturgos do Brasil. Depois de alguns anos ele também vai se tornar romancista, começa a escrever romances, inclusive um de um nome longuíssimo, tá na minha lista, que é O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Eu vi essa resenha, primeiro contato que eu tive com esse livro com a resenha da Tati, vou deixar aqui no link na descrição, que é bem interessante também. Ele se torna docente da Universidade Federal de Pernambuco em 1956, deixa eu pegar minha colinha aqui, tá? 4 anos depois ele se forma na Universidade Católica de Pernambuco em Filosofia, e foi nessa Universidade Federal do Pernambuco em que ele lançou oficialmente o seu movimento armorial, que de forma muito resumida é a junção da cultura erudita e da tradição popular para formar uma cultura verdadeiramente brasileira, uma arte autenticamente brasileira. E isso se faz muito presente nessa peça, embora ele só oficialize esse movimento armorial anos depois da escrita e da publicação desse livro, tá? Mas vamos retroceder um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho, antes que eu esqueça de falar um detalhe bem importante, né? Sobre o título do livro, Alto da Compadecida. O que é um alto? É um gênero teatral de origem medieval e religiosa que combina ensinamentos da fé, da moral e entretenimento popular também. E aqui ele conseguiu unir tanto a origem disso, né, dos altos medievais e religiosos, e unindo justamente para o entretenimento popular, adicionando a tradição popular. Reiterando que a tradição popular majoritariamente nordestina. O grande nome dos altos medievais que conhecemos em língua portuguesa é Gil Vicente, responsável por obras como O Alto da Barca do Inferno e Alto da Alma, e se não me engano tem Alto da Fé também, lá no século XVI. E quais são as principais características desses altos? Bom, tem finalidade didática, ensinando fé, salvação, moral, com personagens simbólicos, como aqui estão presentes, né? O próprio Cristo, Nossa Senhora e o próprio diabo, relatando virtudes, milagres, uma moral da história bem interessante, o que acaba derrubando a interpretação de alguns como se fosse uma exposição, né, uma exposed da hipocrisia religiosa, ou uma crítica à hipocrisia de leigos e religiosos, mais precisamente. Essa peça aqui não deixa dúvidas, ela é uma peça católica, então não, ele não está fazendo uma exposed da hipocrisia religiosa. Na verdade, é muito profundo isso aqui. O que na verdade ele faz é o seguinte, ele expõe, né, os pecados do padre, do bispo, do sacristão, da mulher do padeiro, que eram, né, fiéis ali da igreja, mas de uma forma muito interessante pelo seguinte, é mostrado que nós temos tantos pecados quanto essas figuras, mas nós nos deparamos apontando os dedos para eles, porque os pecados deles é que estão sendo expostos.
enquanto o nosso tá escondidinho, né? Então tá tudo certo. Então isso aqui é de uma reflexão absurda. Então não, ele não tá simplesmente expondo os pecados, a hipocrisia religiosa de forma aleatória. Tá expondo o seu pecado, o meu pecado, e é isso aí. E principalmente a simbologia mais bela e de maior peso nessa peça, que permeia toda a peça, é que não tem pecado cabeludo que não tenha perdão divino, que não seja digno da misericórdia. Isso quer dizer que a misericórdia e a justiça divina é maior do que todo e qualquer pecado que a gente acha que é absurdo. Sim, então é sobre isso que se trata essa peça. Aqui você vai encontrar tudo quanto é tipo de pecado sendo cometido, mas todos são salvos no final, o que dá uma certa prévia, né, com relação ao gênero, né? Isso aqui é uma comédia, uma peça, não vou dizer, não é trágica, comediada, enfim, uma comédia, uma peça comédia. Não sei se nem existe essa nomenclatura, mas vocês entenderam. Então você já tem uma prévia de que tudo vai acabar bem no final, o que é um pouco confuso, inclusive nos gera um pouco de reflexão aqui. Nós temos outro insight quando a gente pensa nisso. Eu não vou me segurar para dar spoiler, tá? Já vamos falar do enredo. Mas se você é brasileiro, e se você tá aí nesse mundão de meu Deus, com o celular na mão, enfim, você já deve ter assistido a adaptação mais conhecida de Auto da Compadecida. Então vocês sabem que a maioria das pessoas morrem aqui. Como é que é assim? Como assim vai dar tudo bem no final? Porque o que importa aqui é a salvação da alma. Vamos ao enredo, só que antes eu gostaria de mostrar para vocês... abrindo parêntese aqui, o que eu falei aqui do Ariano Suassuna e do movimento armorial foi de forma muito resumida mesmo. Eu vou deixar um link na descrição de uma aula, não é nem um vídeo, é uma aula aquilo ali, do professor Rodrigo Leão sobre Ariano Suassuna e sobre o movimento armorial, tá? Confiram, por gentileza, foi essencial para poder complementar aqui minha leitura de Auto da Compadecida, tá? Fecha parênteses, vamos continuar. Antes de irmos para o enredo, eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês, que está condensado aqui no comecinho, assim como uma pequena biobibliografia do autor, que foi onde eu peguei essas informações, que está condensada no final do livro. Aqui no início, nós temos acesso às 3 obras que inspiraram o Ariano Suassuna em cada ato que compõe o Auto da Compadecida. Aqui está com a ordem um pouco trocada, então eu vou ler a ordem dessas obras populares aqui, de acordo com a ordem dos atos do Auto da Compadecida, tá? O primeiro aqui chama-se O Enterro do Cachorro. É um fragmento de uma obra chamada O Dinheiro, de Leandro Gomes de Barros, tá? Inclusive, eu lembro de um vídeo do Ariano Suassuna recitando, eu vou chamar de poema, porque é rimado, é muito bonito até, inclusive, recitando esse poema aqui, que ele se inspirou para poder fazer o ato do enterro da cachorra. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês e vou deixar também linkado, vou procurar aqui no YouTube e vou deixar linkado o vídeo do próprio Ariano recitando este poema aqui. Olha só. Mandou chamar o vigário. Pronto, o vigário chegou. Às ordens, Sua Excelência. O bispo lhe perguntou. Então, que cachorro foi que o reverendo enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de morrer, deixou a Vossa Excelência 2 contos de réis em ouro. Se eu errei, tenha paciência. Não errou não, meu vigário. Você é um bom pastor. Desculpe eu incomodá-lo. A culpa é do portador. Um cachorro como esse se vê que é merecedor. Né? É um pouquinho longo, ele recita alguns trechos anteriores, é bem longuinho até. Muito interessante a forma que ele desenvolveu para adaptar para a peça, né? Inclusive também tem um pós-fácil, eu poderia dizer, mas são escritos do Braulio Tavares, aqui também atrás do livro, que trata um pouquinho sobre esse plágio, esse copia e cola, essa inspiração da Ariano. A segunda obra que compõe o segundo ato aqui chama-se História do Cavalo que Defecava Dinheiro. E aí o Ariano adapta para o gato que descome dinheiro. Pois então, vamos ler aqui, ó. Foi na venda e de lá trouxe 3 moedas de cruzado, sem dizer nada a ninguém, para não ser censurado, do cavalo fez o dinheiro guardado. Disse o pobre, ele está magro, só tem o osso e o couro. Porém, tratando-se dele, meu cavalo é um tesouro. Basta dizer que defeca níquel, prata, cobre e ouro. Pois então, essa é a segunda obra recolhida por Leonardo Mota. E a terceira obra, que na verdade é a primeira condensada aqui, mas que compõe o terceiro ato, chama-se O Castigo da Soberba.
recolhida também por Leonardo Mota, junto ao cantador Anselmo Vieira de Souza. Lá vem a compadecida, mulher em tudo se mete. Maria, meu filho, perdoe esta alma, tenha dela compaixão. Não se perdoando esta alma, faça-a dar mais gosto ao cão. Por isso absolva ela, lançai a vossa bênção. Jesus, pois minha mãe leve a alma, leve em sua proteção. Diga às outras que a recebam, façam com ela união. Fica feito o seu pedido, doa a ela salvação. Pronto, esse aqui, o castigo da soberba, é justamente o castigo que se dá ao demônio, porque ele só tem gosto em levar mais almas com ele. Então, só para dar desgosto a ele, aí a alma foi salva. Amei isso aqui. E é básica, isso aqui condensa perfeitamente, resume perfeitamente cada ato da peça do Alto da Compadecida. Se vocês já tiveram contato com o filme, vocês já vão reconhecer isso aqui tranquilamente. Mas enquanto eu ia lendo, algumas expectativas iam sendo criadas. Veja bem, porque eu também já tinha assistido, né? Já tem um tempinho, mas está muito vivo na minha memória, porque também não assisti só uma vez. E eu lembro de uma cena da tira de couro da costela de Chicó e da ameaça que ele fez a João Grilo também, o Antônio Moraes. E esse ano eu li O Mercador de Veneza, que também tem esse mesmo padrão, de arrancar uma tira de couro em forma de pagamento. Eu falei, nossa, deve estar no livro da Compadecida, né? Porque está no filme. A Ariano deve ter lido essa peça de Shakespeare, mas não está isso aqui. Muitos elementos contidos no filme ou foram acrescentados ou retirados, né, do livro para poder ficar mais dinâmico, né? Um exemplo disso é Rosinha. Não existe Rosinha aqui. Os nomes do padeiro e da mulher do padeiro nem são citados, né? Eurique e Dorinha. Não, aqui é padeiro e mulher do padeiro. Acabou. E a peça, né, já começa em média res, né? Para quem teve o primeiro contato com o filme. Já começa com a busca pela bênção da cachorra que tá para morrer, né? E para quem já assistiu o filme, sabe que não é assim que começa exatamente, mas aqui é assim que começa. E aqui eles estão conversando sobre o padre dar a bênção, não dá, e o Chicó contando aquelas histórias dele do cavalo bento, da garrota e um boi, enfim. Tem uma parte aqui que eu achei maravilhosa. Se você está chegando agora no meu canal, eu sou de Sergipe, na verdade, sim, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas eu cresci em Sergipe. Vim recentemente para São Paulo de novo, né? E aqui é citado a cidade vizinha do interior que eu morava. Olha só isso aqui, ó. Não sei, só sei que foi assim. Saí tangendo os bois e de repente avistei uma cidade. Você sabe que eu comecei a correr da Ribeira do Taperoá, na Paraíba. Pois bem, na entrada da rua perguntei a um homem onde estava e ele me disse que era propriedade de Sergipe. Sergipe, Chicó? Sergipe, João. Eu tinha corrido até lá no meu cavalo, só sendo Bento mesmo. Então, quando eu vi Propriar, sendo citado Propriar é a cidade vizinha do interior que eu morava, que era a sede de São João, né? Então, eu achei maravilhoso isso aqui. Então, assim, ele vai conversando, né, sobre a história do cavalo Bento, né? Justamente essa história começou nesse benze ou não benze, se o padre vai aceitar, pois então. Chegando lá, né, eles fizeram a proposta, né, pro padre. Só que aí, claro, o padre não aceita e ele fala que a cachorra é do Major Antônio Moraes. E claro que o padre, né, não vai negar tal coisa a alguém tão importante. Tendo confirmado ali a bênção, né, Chicó e João Grilo saem, eles estão juntos, né, nessa empreitada aqui. E eles estão ali reclamando dos patrões, né, da mulher do padeiro e do padeiro, que ele ficou acamado. E não deram nenhum copo d'água para ele, enquanto a cachorra ficava ali com o bife passado na manteiga. Aquela história para quem já assistiu o filme, sabe. Pois então. Então, acaba aparecendo quem? O bendito Antônio Moraes, do Major, né, Antônio Moraes. Só que antes dele dar as caras na cidade, João Grilo e Chicó ainda estão num diálogo sobre a mulher do padeiro, né? Falando que ela enfeita a testa do marido, e João Grilo falando que tudo que essa bendita gosta é de dinheiro e bicho, né? E aí entra o gato que diz como dinheiro, pois então. E aí definitivamente entra o Major Antônio Moraes e o João Grilo vai ter que agir novamente, né? Para que o plano dele dê certo. E acontece aquela cena, né? O João Grilo, na verdade, vamos lá, voltando um pouquinho. O João Grilo alerta que o padre tá ficando doido, tá xingando todo mundo. E quando entra, né, o Major Antônio Moraes se depara com o padre
coitado, inocente, né? Inocente entre mil aspas, afinal de contas, né? Afinal de contas, ele só cedeu a abençoar a cachorra porque era de Major Antônio Moraes, segundo João Grilo, não é mesmo? Mas ele não sabia realmente que não era uma cachorra que ele queria abençoar de fato. Queria abençoar o filho e acaba chamando o quê? De cachorro, né? No caso. Na verdade, não é nem cachorro, é cachorro mesmo, tá? No filme aqui, querendo ou não, a gente acaba misturando um pouco as coisas aqui na cabeça, mas é cachorro mesmo, tá? No filme aqui é fêmea. Então, acaba acontecendo aquela confusão, aquele fuzuê. O Antônio Moraes, revoltadíssimo, disse que só não matava ele porque ele era padre, dá um azar danado. Vai reclamar ao bispo, né? Que é um grande administrador, né? E é muito engraçado que no momento em que dá aquele B.O. todo, o padre João fica sem saber o que fazer, não sabe onde foi que errou, né? Aí o João Grilo falou, não, ajeita pra ti, não se preocupe não. Assim que o padre fala que ele é um grande administrador, o João Grilo fala uma coisa bem interessante, que fala que é justamente com esse tipo de gente que ele sabe lidar. Fazendo uma errata aqui, na verdade, sim, ocorre essa parte em que ele fala isso pro padre João, mas é no momento em que o enterro da cachorra vai ser realizado, que ela morre, né? E o padre e o sacristão, que não está presente no filme e está aqui, eles acabam cedendo por conta do testamento da cachorra. Afinal de contas, eles vão sair ganhando, mas ainda assim o padre João está temendo uma sanção, né, do bispo. E veja só o malabarismo do sacristão para justificar o enterro da cachorra em latim. Que isso? Não se trata de nenhum sacrilégio. Vamos enterrar uma pessoa altamente estimável, nobre e generosa, satisfazendo ao mesmo tempo duas outras pessoas altamente estimáveis. E aqui o padeiro e a mulher fazem uma curvatura. Compara o animal a um ser humano para justificar nobres e, sobretudo, generosas. Não vejo mal nenhum nisso, isso é o sacristão, né? E o padre fala, você não vê mal nenhum, mas quem me garante que o bispo também não vê? Aí o padre continua, sim, o bispo é um grande administrador, uma águia a quem nada escapa. E João Grilo se intromete, é um grande administrador, então pode deixar tudo por minha conta que eu garanto. E o padre pergunta, você garante? João Grilo, garanto. Eu teria medo se fosse o anterior, que era um santo homem. Só o jeito que ele tinha de olhar para a gente me fazia tirar o chapéu. Mas com esses grandes administradores eu me entendo que é uma beleza. Ou seja, esse padre, ele é um padre carreirista e ele, tem contatos. Então é um grande político, na verdade, enquanto sacerdote. E o bispo, ele está para cima e para baixo com um frade, Veja só isso aqui, Curva-se profundamente e o bispo entra pela direita. Isso aqui é a descrição da dinâmica do teatro, que se passa no circo. E isso é bem interessante também, que eu esqueci de mencionar. Toda a peça, toda a apresentação teatral, ela é direcionada por um palhaço. É como se a peça estivesse sendo desenvolvida em um circo, tá? Continuando. E o bispo entra pela direita, acompanhado pelo frade. O bispo é um personagem medíocre, profundamente enfatuado, enquanto o frade, a quem todos tratam com desprezo, mal disfarçado. Esse frade, nós vamos ver mais à frente, que ele vai ser martirizado, ele está sendo santificado, e ele é menosprezado o tempo inteiro pelo bispo. Isso é bem interessante de ver, justamente porque o Suassuna, ele coloca duas figuras religiosas com ideais diferentes, enquanto um está mais preocupado em cumprir de forma, não como se não cumprisse fosse de forma irresponsável, mas de forma rigorosa demais para manter as aparências para os outros. Tem um outro que está santificando para conseguir o céu, Essa é a diferença aqui. O desenvolvimento desse frade é bem interessante. E principalmente porque ele não tem muito destaque, O que já faz temos uma conclusão de que todo aquele que é santificado, ele está um pouco mais escondido. Isso é bem interessante de analisar aqui. E aqui nós já somos enviados para a cena em que o bispo confronta o padre, que chamou o filho, de cachorro, o filho do Antônio Moraes de cachorro, enfim, e ele descobre, do enterro da cachorra, porque o padre João descobriu que foi uma armadilha do João Grilo, e ele fala do enterro da cachorra, enfim.
E nesse momento o bispo, né, suspende o padre, o sacristão também vai ser penalizado. E ele fala aqui que é proibido, né, fazer isso. João Grilo pergunta se é proibido e ele vai citando aqui. É mais do que proibido. Código Canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Eu tô falando aqui com a voz do Duarte. Duarte Lima? É Duarte Lima o nome dele? Lima Duarte. Diverti os nomes. E eu pesquisei, né? Eu sou católica e eu fui pesquisar. Não existe esse código canônico. E eu fiquei justamente pensando, ninguém ia ficar lembrando numa situação dessas o código XYZ. Mas é importante que ele mostre ser conhecedor. Ele aproveita da ignorância dos demais e cita ali qualquer código que não existe, enfim. Isso vai se repetir. Mas agora favorável ao testamento, veja bem. Por quê? Porque ele entrou pro testamento. Então ele vai para onde convém, não é verdade? Esqueci de mencionar para vocês que quando estava se passando aquele primeiro ato, né, do enterro da cachorra, o João Grilo, ele arranca a bexiga do cachorro. Eu quero falar cachorro, mas é cachorro, tá? Ele arranca a bexiga do cachorro e enche de sangue. Sim, é a bexiga do bichinho mesmo, tá? E enche de sangue. No filme é uma bexiga como se fosse balão de assopro. E enche de sangue pensando em armar uma para a mulher do padeiro e para o padeiro para querer se vingar dos patrões. E como esse plano seria executado, pois bem, com o bendito do gato que descome dinheiro. Assim que eles descobrissem que o gato, né, realmente não descome dinheiro, eles iriam com certeza confrontá-los e a bexiga seria, né, perfurada ali por alguma coisa, forjando uma morte, né, ou do João Grilo ou do Chicó, enfim, para que depois eles fugissem com o dinheiro da compra ali do gato que descome dinheiro. Só que acontece algo nesse meio do caminho. Claro que eles são interpelados por conta disso, né? Por conta dessa maracutaia do João Grilo, para poder se vingar dos patrões. Mas no meio dessa vingança arquitetada pelo João Grilo, o que é que acontece? Taperoá é invadida pelos cangaceiros. Pois então. E eles estão todos reunidos na paróquia, no momento que isso acontece. Então, quando o Severino entra, ele já vai abordando todo mundo ali para conseguir o dinheiro que precisa, né? Fazer a feirinha dele necessária, né? Já tinha feito a limpa na padaria. Então, ele aborda todo mundo e vai matar todo mundo. Pois então, tem uma pequena lavação de roupa suja, porque é nesse momento que o padeiro vai descobrir que a mulher o traía. Então vai começar agora a matança, né? E aí começa pela ordem mesmo. Vai primeiro o bispo, vai primeiro o padre. Só que antes disso, olha só que interessante, antes de começar a matança, o frade, que era tão menosprezado pelo bispo, vendo que não tinha saída, priorizou o quê? Perguntou se ele podia confessá-los. Veja só esse diálogo aqui, ó. Pode gritar à vontade. Isso aqui é Severino. Garanto que não vem ninguém. Mas somente por causa desse grito, Vossa Excelência vem primeiro. Isso é o bispo que estava gritando. Tenha a bondade de passar para ali, porque Severino de Aracaju não mata ninguém defronte da igreja. E o frade interpele, né? Fala assim: deixa eu confessar esse povo. E o Severino fala: o senhor frade vai me perdoar, mas não tenho tempo. A polícia pode voltar e tenho que matar vocês um por um. E o frade: então vou absolver todos condicionalmente. E peço ao padre que faça o mesmo comigo. E o bispo fala: débil mental. Cavalheiro, agora se referindo a Severino, né? Ou seja, o frade, percebendo que não tinha jeito, ele focou, como já mostra aqui desde o início, naquilo que importa, a salvação da alma. Mesmo que a vida seja abreviada de forma tão brusca, ele entende que uma hora vamos todos partir. E a coisa prioritária que temos que fazer é salvar a nossa alma. Então, ele faz isso, né? E continua. Severino fazendo uma vênia. Senhor bispo, não adianta olhar para os lados, porque se não sair, morre aqui mesmo. Seja homem, dê exemplo a seus 2 secretários, que estão em tempo de se acabar de medo, ou seja, o padre e o sacristão. Enquanto o frade, assim, apesar de triste com aquela situação, estava tranquilo, seu espírito estava tranquilo, né? E, por incrível que pareça, mesmo matando o bispo, mesmo matando o padre, que vai ser o seguinte,
quando ele mata o padre, o frade vai perguntar assim, é minha vez? E o Severino fala assim, não, dá azar matar frade. Mas no caso, eu acredito que foi por conta da ação dele. Depois de poupar o frade, agora é a vez do padeiro e a sua mulher, né? E o padeiro fala assim, antes de morrer, tenho um pedido a fazer. Quero que ela morra primeiro para eu ver, né? E o Severino concede isso, né? E a mulher fala, desgraçada, não sei o quê. E ele também chama desgraçada, etc e tal. Só que quando eles vão, né, ser mortos pelo cangaceiro, só escutam um tiro, né? E aí o cangaceiro fala, ia matar a mulher primeiro, como o Senhor mandou. Mas no momento em que ia puxar o gatilho, o homem correu, abraçou-se com a mulher e morreram juntos. Então, o perdão, que ele era o mais ofendido, né, pelas ações dela, foi dado num momento derradeiro. E assim, quando eles, né, morrem, todos esses aí são mortos, agora é a vez de João Grilo e Chicó, né? Só que ele consegue aplicar o que ele estava programando para os seus patrões, para Severino, e dá certo. A história da gaita, todo mundo conhece aquela musiquinha da gaita, pois então. Mesma cena, mais ou menos ali, né? A diferença é que aqui, além de Severino, o cangaceiro também vai morrer. E um pouco antes de se esvair completamente, ele dá um tiro em João Grilo, né? Depois de tanto o João Grilo quanto o Chicó pegar todo o dinheiro que o Severino tinha pegado do padre, do bispo, do sacristão, que era o testamento do cachorro. Pois então, nesse momento, João Grilo é morto. E aí nós vamos para a cena inspirada naquela obra popular, O Castigo da Soberba, né? Que agora é o julgamento particular e a intercessão de Nossa Senhora. E no terceiro ato, o diabo querendo levar, né, todos eles para o inferno, João Grilo pede a ajuda de Nosso Senhor e ele aparece, e aparece propositalmente como um homem negro. Por quê? Porque João Grilo tem preconceito de raça. Só que, como ele fica assim um pouco, né, fala, uai, o Senhor é Jesus? Então assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês. Porque não lhe faltando com respeito não, mas eu pensava que o Senhor era muito menos queimado. Aí o bispo, né, cale-se atrevido. E aqui Nosso Senhor fala, cale-se você. Com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um bispo indigno da minha igreja, mundano, autoritário, soberbo. Seu tempo já passou. Muita oportunidade teve de exercer sua autoridade, santificando-se através dela. Sua obrigação era ser humilde, porque quanto mais alta é a função, mais generosidade e virtude requer. Isso é bem interessante analisarmos, porque tem alguns pecados nossos que, querendo ou não, são públicos, né? Só que quando a gente vê esse mesmo pecado sendo público, a gente aponta o dedo e fala, nossa, mas a gente também tem dentro da gente, só mantém escondidinho. Ah, e bem interessante também, indo para o terceiro ato, tem uma fala aqui do palhaço que apresenta, que é sensacional. Deixa eu falar aqui para vocês. Pois então, apresentando, né, o palhaço, apresentando agora o terceiro ato e tudo mais. Olha só o que ele diz aqui. Vamos lá. Espero que todos os presentes aproveitem os ensinamentos desta peça e reformem suas vidas. Se bem que eu tenho certeza de que todos os que estão aqui são os verdadeiros santos, praticantes da virtude, do amor a Deus e ao próximo, sem maldade e sem mesquinhez, incapazes de julgar e de falar mal, generosos, sem avareza, sóbrios, castos e pacientes. E basta, se bem que seja pouco. Música! Eu amei esse tapa na cara aqui. Tava precisando, inclusive. Só que aí, João Grilo pede intercessão de Nossa Senhora e aceita, né? É bem bonito, a forma em que ela intercede por eles, né? E é bem interessante também como João Grilo tem uma relação mais íntima com Nossa Senhora. Ele fala aqui que Nosso Senhor Jesus Cristo é homem, mas é Deus. E Nossa Senhora, na condição de ser 100% humana, mais digna de ter abrigado Nosso Senhor no ventre, ter amamentado, ter cuidado e estar lá com Ele, né? Intercedendo por nós, pecadores, ele recorre a ela, porque ela é 100% humana, enquanto Nosso Senhor Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, verdadeiramente homem. Achei bem interessante essa percepção do João Grilo, porque pode ser uma percepção nossa também, só que nós não conseguimos nomear, né? Ele fala aqui, é gente como a gente. Achei demais isso aqui. E, bom, como vocês já sabem,
eles vão ser salvos, né? Como eu falei, isso aqui tem uma prévia, afinal de contas é uma comédia. Apesar de que a maioria morre, eles serão salvos. Com exceção, entre aspas, né, do João Grilo. Por quê? Porque ele não vai necessariamente ser salvo. Ele vai ter uma segunda oportunidade. Nossa Senhora intercede e João Grilo volta a viver. E descobrimos depois que teve uma forcinha ali de Chicó, que prometeu a Nossa Senhora que daria 100% do valor do testamento do cachorro se João Grilo saísse dessa vivo. Pois então, e é assim que a gente descobre no finalzinho que eles inicialmente ficaram ricos e depois ficaram pobres, porque João Grilo volta à vida. E a peça se encerra assim. Severino e o cangaceiro são salvos diretamente porque eles não eram responsáveis pelos seus atos, veja bem. Eles enlouqueceram depois de um atentado que a família deles, né, sofreram, e eles presenciaram aquilo. O bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e a mulher do padeiro foram para o purgatório purgar seus pecados em vida. E a gente fica justamente analisando aquilo, né? Isso por intercessão de João Grilo, veja bem. Não tem pecado que não tenha perdão. A misericórdia é infinita. E veja que eles não necessariamente se arrependeram do que fizeram em vida, né? Aquela cena do filme em que o bispo e o padre, eles falam as palavras de Cristo quando foi crucificado, não aparece aqui. Não é exatamente esse o argumento na hora de defendê-los, porque não ocorre aqui. Mas o fato do marido ter abraçado a mulher naquele momento, eles não tiveram aquela conversa que acontece no filme antes de morrer. Ele só a abraça, antes que ele realmente a visse morrer, como ele tinha pedido. E assim todos são salvos, para não dar gosto ao cão, como diz na peça, como diz na obra popular, né? Para não se dar gosto ao cão. E assim também como o João Grilo fala aqui, para não dar, né, esse gostinho a ele, porque ele já é um derrotado, ele só quer levar a gente junto. E outro detalhe que foi bem interessante e fundamental para a salvação deles, né? Porque o purgatório, muita gente tem dúvida. Purgatório não é tipo uma segunda chance após a morte. O purgatório é um local em que você já está salvo, a salvação já é garantida, mas você vai purgar o que você fez em vida. Então, eles estavam em estado de graça, de certa forma, entre 1000 aspas, porque eles não estavam necessariamente arrependidos. Mas o frade, lembre, deu a absolvição condicional para eles, né? Então, isso colaborou demais. Certo? Não tem como você simplesmente entrar no céu com resquícios do pecado. Então, o purgatório é justamente para poder purgá-los. Certo, pessoal? Esse aqui é um livro sensacional. É imprescindível. Recomendo para todo mundo. Isso aqui é um tesouro nacional. E, sobretudo, uma catequese, né? Para quem é católico, eu sou católico. Isso aqui foi uma aula. Aquele tapa na cara que o palhaço deu, eu estava precisando. Quem sabe você esteja precisando também, não duvide de nada. Um baita livro, pessoal. Você consegue ler isso aqui em um dia, ou 3, né? Um ato para cada dia. Maravilhoso, recomendo fortemente. Antes de me despedir, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com mais alguém. Vou deixar aqui o link da Amazon para que você adquira o livro e o link também do grupo do Telegram, onde eu posto todos os dias promoções da Amazon e da Cedete, tá? Das editoras da Cedete. Se você comprar livros com os meus links da Amazon ou nos sites com o meu cupom Café com Clássico 5, você ajuda o canal Café com Clássicos a continuar. Clique também no link do Apoia-se e confira o que eu estou preparando para vocês por lá. Serão conteúdos mensais exclusivos, né? Conteúdos literários exclusivos todos os meses. Clique e confira os níveis de apoio. Até o próximo vídeo com mais Café e Clássicos.